Olá, meu nome é Maria Eduarda Lemos, eu sou estudante do curso de Oceanologia na Universidade Federal do Sul da Bahia e eu venho por meio deste vídeo fazer a apresentação do meu trabalho de iniciação científica feito durante o ano de 2022 a 2023, juntamente com o professor Caio Turbay como meu orientador, e o trabalho é intitulado Caracterização Geológica do Banco de Royal Charlotte, sul da Bahia, um mapamento sedimentar. O Banco de Royal Charlotte está situado a 16 graus sul, entre os limites das bacias de Jequitinhonha ao norte e Cumuruxatiba ao sul. Esse banco reflete uma grande mudança na fisiografia da plataforma continental baiana no sentido de norte a sul, devido à sua extensão que alcança até 200 quilômetros. Essa extensão da plataforma, ela foi causada por um magmatismo e um vulcanismo datado do Cenozoico. Portanto, é possível dizer que o mosaico estrutural e sedimentar do Banco de Royal Charlotte é formado a partir de sua herança geológica, a formação da paisagem no quaternário e a dinâmica sedimentar moderna de caráter dinâmico. O Banco de Royal Charlotte, juntamente com o Banco de Abrolhos, formam importantes plataformas carbonáticas de grande biodiversidade do Atlântico Sul Ocidental e possuem características estruturais análogas. O Banco de Royal Charlotte teve seu reconhecimento geomorfológico e geológico de subsuperfície realizado entre 2021 e 2022 no trabalho intitulado Modelagem Geológica e Ambiental do Banco de Royal Charlotte. Esse trabalho foi feito por mim como outro projeto de iniciação científica, juntamente com o professor Caio Turbay, e esse trabalho em questão, que está sendo apresentado nesse vídeo, tem como objetivo, a justificativa, dar continuidade aos estudos relacionados ao Banco de Royal Charlotte a partir de análises sedimentares superficiais. Junto a isso, nós temos um setor da plataforma continental brasileira poucamente conhecida, tendo estudos incipientes relacionados, isso relacionado a tanto o ponto de vista da sua história natural e dos ecossistemas marinhos. Portanto, a definição de faces sedimentares e a confecção do mapa de faces surgem como objetivos principais desse trabalho. Essa imagem ela é do primeiro trabalho de reconhecimento do Banco de Royal Charlotte, feito por mim, entregue ano passado. Ele demonstra a batimetria do banco, sendo as cores verdes a azul escuro batimetrias da plataforma interna e as brancas a azul mais claro representando as batimetrias externas do banco. Os materiais e métodos se basearam em análises laboratoriais, fazendo a lavagem das amostras, secagem in natura ou na estufa, e também a partir de uma estimativa modal, visual, que foi utilizada para fazer a caracterização das faces. Os dados utilizados foram coletados em 2021, em 2020, na expedição do projeto Coral Vivo no Royal Charlotte, algumas das amostras, a maioria das amostras, inclusive, e duas das amostras que estão circuladas em vermelho no mapa foram adquiridas a partir da expedição que ocorreu em maio, no Laboratório de Ensino Flutuante e Ciências do Mar 4. Essas amostras foram disponibilizadas pela professora Juliana Quadros e Ângelo Teixeira durante o componente de plataforma continental no ano de 2023. E elas serviram como apoio para a confecção do mapa, para ter mais, cobrir áreas internas do banco que não haviam sido coletadas durante a expedição do Coral Vivo. Os primeiros resultados obtidos foram da granulometria. Claramente é possível observar que há predominância de areia em todas as amostras. Esse gráfico explica bem isso, sendo que as barras cinzas representam os pesos iniciais das amostras em gramas e as linhas cinza escuro representam a porcentagem de cascalho, a linha preta representa a porcentagem de areia em cada amostra e a linha vermelha representa a porcentagem de lama em cada amostra. Então é possível observar que a classe arenosa ela é predominantemente maior do que as outras classes, sendo que a classe lamosa e a classe cascalhosa alteram a sua proporção em relação ao peso inicial, e isso pode ser explicado a partir do local de onde essas amostras foram retiradas, se for de um lugar onde tem mais cascalho ou mais lama. Esse outro gráfico nos traz uma perspectiva da contribuição em grama em cada classe granulométrica no peso das amostras. E também é possível observar que, através desse gráfico, que a classe arenosa continua sendo predominante. Ou seja, isso vai nos dar, majoritariamente, uma composição de faces arenosas. A partir das análises granulométricas e das análises visuais, foram então esquematizados em formato de diagrama, a priori, os domínios faciológicos que foram definidos a partir do agrupamento de amostras que apresentaram um conjunto de particularidades estruturais e orgânicas em comum. Então, a partir disso, nós temos areias carbonáticas, que são formadas, que podem formar grupos faciológicos cascalhosos e lamosos. As areias carbonáticas cascalhosas, então, formam os grupos faciológicos cascalho brezoário, cascalho agálico e misto com lama. E as areias carbonáticas lamosas formam os grupos faciológicos com pouco cascalho ou sem cascalho. Esse diagrama traz todos os domínios faciológicos com as respectivas amostras. Como terceira parte dos resultados, foi elaborado um portfólio que abrange todos os 5 domínios faciológicos identificados no trabalho. A começar pelas areias carbonáticas com cascalho algálico, que representam um domínio faciológico com muita alga vermelha
filamentosa nas amostras, que surge como critério de separação entre as demais faces. Aqui, portanto, está sendo retratado da esquerda para a direita as visões em lupa com as determinadas composições discriminadas na legenda, bem como a foto do meio, e temos do lado direito a foto de como seria a representação da face em natura. Ou seja, os dois primeiros conjuntos de fotos representam a composição microscópica, digamos assim, da face, né? O que está sendo visto ali, tanto a olho nu quanto a olho microscópico, por assim dizer. E a foto da direita representa como nós enxergaríamos essa face sedimentar, como ela estaria sendo representada no meio ambiente. De maneira similar, nós temos as areias carbonáticas com cascalho briozoário, que tem como critério de separação dos demais grupos a presença de briozoários, que são visíveis a olho nu, muitas vezes, e que possuem um determinado domínio na composição dessa face. Então, nós temos ali, de A até a fotos de composição, e temos na F, na imagem F, a face em natura, né, como, por assim dizer, como seria a representação dela no meio. Da mesma forma, temos as areias carbonáticas com cascalho misto e lama. Essa face, ela não demonstra um critério, assim como as outras duas, não demonstra um critério visível de separação, algo que fica evidente, como a cascalhosa e a algálica e a briozoária. Então, você tem um conjunto de areias com cascalho extremamente misto, que não é possível ser separado, né? E com resquício de lama. Temos, então, da foto A até a foto E também, a representação composicional da lupa, das amostras, e o F seria a imagem que representa a amostra no ambiente. Os outros domínios faciológicos são compostos por areias carbonáticas lamosas, que podem ter pouco ou nenhum cascalho. Isso quer dizer que esses dois grupos de faces se distinguem dos outros pela quantidade relevante de lama que eles têm em relação aos demais grupos, que são considerados não lamosos, né, por assim dizer. Então, é possível dizer que nesses dois grupos, o cascalho, que se fez tão relevante nos outros grupos, sai de cena e entra a lama como principal critério de separação dos grupos, surge como principal característica desse grupo. Em relação à composição das faces, é possível dizer que a maioria delas possuem uma contribuição similar dos principais organismos identificados. O que vai diferenciar, de fato, essas amostras, essas faces, né, uma amostra da outra, um grupo de amostra da outra. Então, é possível dizer que, por mais que a composição de uma face sedimentar seja extremamente relevante para a definição desta, o critério granulométrico, ele se sobressaiu nesse estudo. Então, o que significa dizer que a composição das faces, elas são muito similares. É possível dizer que todas as faces sedimentares possuem, de certa forma, em determinado nível, a mesma composição. Em todas as amostras, em todas as faces, foi possível observar, logicamente, com um grau de contribuição diferente, foraminíferos, bivalves, carbonatos indistintos, espículas de equinodermos, gastrópodes, e uma gama de organismos bentônicos se fizeram presente em todas as amostras, em todas as faces. A última parte dos resultados traz, por fim, a confecção do mapa faciológico, que foi elaborado a partir das informações adquiridas e analisadas ao longo desse tempo de projeto, que culminaram na confecção desse mapa que está sendo disponibilizado. Nós temos em tons terrosos as faces sedimentares, que tem como predominância a contribuição de lama, e na parte verde do banco a gente tem os grupos de faces que são representados por grupos faciológicos, domínios faciológicos cascalhosos. Em questão de composição, a gente tem um arcabouço de grãos terrígenos compostos basicamente por quartzo, e a estimativa visual trouxe um percentual de 30% a 60% de contribuição de quartzo, e esses grãos podem apresentam-se em tamanhos variados nas classes cascalhosas e arenosas, e com angulosidade e esfericidade inversamente proporcionais, sendo os grãos mais trabalhados, mais esféricos e menos angulosos, e os grãos menores e mais trabalhados, né, portanto, e os grãos maiores, mais angulares e menos esféricos.
A outra parte da amostra, não terrígena, é composta em abundância por materiais carbonáticos, sejam eles em fragmentos, em todas as classes granulométricas. Então, nas classes analisadas, cascalho, areia e lama, todos demonstraram uma porcentagem significativa de contribuição carbonática, ou seja, a contribuição carbonática das faces são compostas basicamente por organismos bentônicos e pelágicos, como eu havia dito antes, e existe esse padrão de composição que envolve organismos como bivalves, conchas de gastrópodes, quinodermos, briozoários, foraminíferos. É notável a vasta diversidade foraminífera. Sabe-se que os foraminíferos são indicadores paleoambientais de grande relevância. E essa contribuição carbonática ela pode variar entre 50% a 90% do arcabouço. E todos esses são encontrados ou em fragmentos ou em inteiros no ambiente. Em relação aos minerais pesados, eles são pouco encontrados nas amostras externas, né, que se encontram mais longe do domínio costeiro. E as amostras que são encontradas próximas ao domínio costeiro, como foram mostradas no mapa de faces, em tons terrosos, possuem uma grande quantidade de minerais pesados, dentre eles a muscovita e o menita. É possível concluir, então, que o Banco de Royal Charlotte exibe uma variedade de ambientes bentônicos e faces sedimentares, cada uma com seu conjunto de características, e que tais características refletem os processos deposicionais e fornecem insights sobre a história geológica e a dinâmica marinha que moldaram e continuam moldando a região ao longo dos milênios. Esse esforço de mapeamento e análise geológica serve como uma contribuição para o Banco do Royal Charlotte, o banco de dados do Royal Charlotte, e, sobretudo, para influenciar a investigação dos ambientes marinhos através das lentes dos alunos de oceanologia do curso da FSB. Portanto, esta e outras pesquisas, junto às descobertas recentes, são de extrema valia e oferecem uma base sólida para a proteção destes ecossistemas e a conservação, além do gerenciamento sustentável desses ambientes, que são, indubitavelmente, extremamente valiosos. Aqui estão as referências utilizadas para a elaboração do trabalho, algumas delas, não couberam todas. E gostaria de fazer uns agradecimentos institucionais à Universidade Federal do Sul da Bahia, ao meu orientador, professor Dr. Caio Turbay, à professora doutora Juliana Quadros, chefe do Laboratório de Paleontologia da Universidade Federal do Sul da Bahia, do campus Sociedines Costa, minha amiga querida Georgia Quattrini, bacharel em Ciências, que me ajudou durante as análises, e a Universidade Federal de Pernambuco, pelo acesso, né, aos dados do LEF, e também a CNPq. Muito obrigada e até a próxima.